E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras? Preparados. Hoje, o tema é um dos mais cabeludos da história do cristianismo: a segurança eterna. É isso aí, é uma pergunta que ecoa há séculos, né? Se uma pessoa aceitou a Cristo, será que pode perder a salvação? Pois é, a pergunta é antiga, mas as respostas Uau! diversas. E bem relevantes para nossa caminhada de fé. Super relevantes. E para a gente desvendar esse mistério todo, vamos mergulhar no livro Four Views on Eternal Security, com 4 autores, cada um defendendo uma perspectiva diferente. Isso mesmo. A gente vai analisar o calvinismo clássico, o calvinismo moderado, o arminianismo reformado e o arminianismo wesleyano. Vamos entender cada linha de pensamento, os argumentos, as nuances. É um debate fascinante. E antes da gente começar, quero recadinho básico. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nadinha. Isso. E compartilhem esse episódio com os amigos. E claro, deixem sugestões de livros nos comentários, a gente adora saber o que vocês querem ouvir por aqui. Sua participação é super importante para a Fé em Letras continuar crescendo. Exatamente. Mas vamos voltar para a segurança eterna. Você consegue imaginar o quão antigo é esse debate? Séculos de discussões teológicas, interpretações da Bíblia, É muita história. e tudo girando em torno da graça de Deus e do livre-arbítrio humano. Questões centrais da fé cristã. Com certeza. E esse livro Four Views on Eternal Security nos coloca no centro desse debate, com 4 autores e 4 visões diferentes. Para começar, que tal o calvinismo clássico? O Michael S. Horton defende essa visão com base na doutrina da eleição incondicional. Eleição incondicional. Para quem está chegando agora, a gente pode dizer que é a ideia de que Deus escolhe quem vai ser salvo sem levar em conta mérito nenhum. Exato. É como se a decisão já tivesse sido tomada antes da gente nascer. Que coisa, né? E essa escolha divina, para Horton, está ligada à doutrina da perseverança dos santos. Ou seja, quem foi escolhido por Deus vai perseverar na fé até o fim. E essa perseverança não por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. É essa a ideia central do calvinismo clássico. E essa segurança eterna está ligada à própria natureza de Deus. Isso, a fidelidade dele, ao poder dele de preservar aqueles que ele escolheu. Me lembra a imagem do pastor protegendo suas ovelhas. Uma ótima analogia. Horton usa a doutrina da aliança para ilustrar essa relação. Deus, fiel à sua promessa, estabelece um pacto inquebrável com seus escolhidos. Faz sentido. Mas e se a pessoa errar pelo caminho? Boa pergunta. Essa garantia da salvação não pode gerar um comportamento responsável. A gente vai pensando, né? Claro, mas Horton argumenta que a verdadeira fé, junto com a obra do Espírito Santo, produz frutos de arrependimento e santificação. Então a pessoa salva busca viver em obediência a Deus não por medo, mas por gratidão e amor. Exatamente. Entendi. Para o calvinismo clássico, a segurança eterna não é um vale-tudo, mas um incentivo para viver uma vida transformada pela graça. É isso aí. Interessante. Mas e o calvinismo moderado? Qual a diferença? O Norman Geisler, que representa essa visão no livro, concorda com a segurança eterna e com a eleição pela graça. Até aí, tudo igual. Mas ele abre espaço para a liberdade humana. A pessoa pode resistir à graça antes da conversão. Espera, então quer dizer que para o calvinismo moderado a pessoa pode dizer não para Deus? Exatamente. É como se a graça fosse um convite. Um convite que pode ser aceito ou rejeitado. Mas se for aceito, aí a salvação é segura. Irreversível, segundo Geisler. Uau! Um ponto crucial que separa o calvinismo moderado do clássico. E Geisler ainda argumenta que essa visão dá ao cristão a certeza da salvação. A certeza presente da salvação. Tipo, tá seguro em Cristo e pode ter certeza disso agora? É isso mesmo. É. Mas ele frisa que essa certeza não se baseia em sentimentos, mas na promessa de Deus e na obra do Espírito Santo. Então, o calvinismo moderado tenta equilibrar a soberania de Deus com a responsabilidade humana sem negar a segurança eterna. Busca o meio termo. Parece que a gente está começando a desvendar as nuances do debate. E quando a gente sai do calvinismo e entra no arminianismo? Aí a conversa muda um pouco. No arminianismo, tanto reformado quanto wesleyano, a ênfase está na resposta humana. A salvação é um presente, mas precisa ser aceito e mantido pela fé. Então, para o arminianismo, a decisão final é nossa. A bola está no nosso campo. Mas isso coloca um peso enorme nos nossos ombros, né? É, de certa forma, sim. Mas o arminianismo também fala da depravação total, ou seja, a gente, sozinhos, não consegue buscar Deus. Vai entrar a graça preveniente. Exato. A ideia de que Deus capacita todos a responderem ao seu chamado. Ou seja, a graça não é irresistível, como no calvinismo. Mas nos dá a capacidade de escolher. É como se Deus dissesse, olha, eu tô aqui, mas a escolha é sua. Perfeito.
E essa escolha para o arminianismo reformado precisa ser acompanhada da perseverança na fé. O Stephen M. Ashby, que defende essa visão no livro, diz que a salvação é condicional. Depende da nossa resposta inicial e da nossa persistência em seguir a Cristo. Mas, e se a pessoa desistir no meio do caminho, é possível perder a salvação? Essa é a grande questão. A possibilidade de apostasia. E pro Ashby? Sim, é possível abandonar a fé e perder a salvação. Nossa, ponto polêmico, né? Mas imagine que essa apostasia, para ele, não seja qualquer deslize, deve ser algo mais profundo, uma rejeição consciente da fé. Exatamente. Uma ruptura definitiva com Cristo. E é aí que entra o arminianismo wesleyano. Isso com Steve Harper. Legal. Essa visão, pelo que entendi, concorda com a depravação total, a graça preveniente e a salvação condicional. Compartilha esses pontos com o arminianismo reformado. Mas a ênfase é diferente. Sim, a ênfase do arminianismo wesleyano é na santificação. Na busca por uma vida cristã transformada. Isso, marcada pelo crescimento na graça e na prática da justiça. Então, para Wesley, a fé genuína produz frutos de boas obras. E um estilo de vida transformado. A santificação como evidência da salvação. Exatamente. Não basta dizer que crê, tem que viver de acordo com essa fé. Buscar a transformação que o Espírito Santo opera em nós. E a apostasia, para o arminianismo wesleyano. Também é possível, mas o foco é na rejeição deliberada da fé ou num estilo de vida de pecado sem arrependimento. Ou seja, a pessoa pode perder a salvação se rejeitar a Cristo ou se viver em pecado sem buscar mudança. Exatamente. É um alerta para que nossa fé se traduza em ações e compromisso com a santidade. Ufa, acho que a gente conseguiu ter um panorama geral dessas 4 visões. Calvinismo clássico, calvinismo moderado, arminianismo reformado e arminianismo wesleyano. É muita informação. Qual dessas perspectivas te chamou mais atenção? O que te deixou mais curioso? Calma, pessoal. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nos pontos-chave de cada visão, analisando os argumentos dos autores com mais detalhes. E na última parte, a gente explora as bases bíblicas de cada perspectiva, analisando as passagens-chave e como cada visão interpreta as escrituras. Aí o debate esquenta. Porque a interpretação bíblica é o coração da divergência entre calvinistas e arminianos. Fiquem ligados para a parte 2. Até a próxima. Sejam bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo aqui no Fé em Letras. De volta para a segurança eterna. Isso. Na primeira parte, a gente navegou pelas 4 visões, né? Calvinismo clássico, calvinismo moderado, arminianismo reformado e arminianismo wesleyano. A gente deu uma geral. Agora vamos ancorar em cada uma delas. Mergulhar nos detalhes. Analisar os principais argumentos. Preparados. Acho incrível como um único tema teológico pode gerar tantas interpretações diferentes. É muita perspectiva diferente, né? É essa diversidade que enriquece o debate e nos leva a uma busca mais profunda pela verdade. Vamos começar revisitando o calvinismo clássico. Beleza? Lembrando que ele se baseia na doutrina da eleição incondicional, né? A ideia de que Deus escolhe quem será salvo sem levar em conta mérito nenhum. Exato, como se nosso destino eterno já tivesse traçado. É tipo, já está decidido. E essa eleição para o calvinismo clássico está ligada à doutrina da perseverança dos santos. Quem foi escolhido por Deus, persevera na fé até o fim. O Michael Horton, que defende essa visão no livro, argumenta que os verdadeiramente salvos perseveram, mas não por mérito próprio. Mas pela graça de Deus, Pela graça irresistível de Deus. uma força que nos guia e nos sustenta. Mas e o livre-arbítrio? Se Deus já escolheu, onde fica a nossa liberdade? Boa pergunta. Para Horton, a graça de Deus não anula o livre-arbítrio, ela o transforma. Transforma. Ele usa uma analogia. Um homem se afogando no mar. Ele tem liberdade de se debater na água, mas essa liberdade não o salva. Aí vem o salva-vidas. Exato, a salvação vem de fora. Então, para Horton, a graça de Deus nos liberta para escolhermos a salvação. E essa graça nos impulsiona a perseverar na fé até o fim. E para ilustrar essa ideia, ele cita João 10,28, né? Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma garantia de Jesus. Mas e aqueles textos que parecem indicar que a gente pode perder a salvação, tipo Hebreus 6,4-6. Os calvinistas clássicos interpretam esses textos como se referindo a pessoas que experimentaram as bênçãos da fé, mas nunca foram verdadeiramente convertidas. Nunca tiveram uma experiência real com Cristo. É isso. Então, para eles, a apostasia só é possível para quem nunca teve uma conversão genuína, Então, a chave está na conversão. na transformação interior operada pelo Espírito Santo. A verdadeira fé como um selo, uma marca que garante a segurança eterna. Exatamente. E essa marca se manifesta numa vida transformada, em frutos de arrependimento e santificação. A segurança eterna não é um convite à passividade, mas um incentivo para viver uma vida de obediência a Deus. E de gratidão a Ele. Faz sentido.
E o calvinismo moderado, como ele lida com a segurança eterna e a liberdade. O Norman Geisler busca um equilíbrio entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Ele concorda com a segurança eterna, mas defende a liberdade humana. Liberdade para resistir à graça de Deus antes da conversão. Isso. Deus nos concede a graça, mas a escolha de segui-lo é nossa. Mas se a gente aceita essa graça, a salvação está garantida. Aí sim. Geisler ainda argumenta que essa visão dá ao cristão certeza da salvação, algo que, para ele, o calvinismo clássico não faz. É a certeza presente da salvação. É como se ele dissesse, você está seguro em Cristo e pode ter certeza disso agora. Exatamente. Mas ele frisa que essa certeza não se baseia em sentimentos, mas na promessa de Deus e na obra do Espírito Santo. Então, o calvinismo moderado equilibra a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Sem negar a segurança eterna. E agora, vamos para o arminianismo, o que o diferencia do calvinismo. A ênfase. O calvinismo destaca a soberania de Deus. O arminianismo coloca o foco na resposta humana. A salvação depende da nossa decisão em seguir a Cristo. E da nossa persistência nessa escolha. Mas lembrando que o arminianismo, tanto reformado quanto wesleyano, afirma a depravação total. Sozinhos, a gente não consegue buscar a Deus. É aí que entra a graça preveniente. Deus capacita todos a responderem ao seu chamado. Ou seja, a graça não é irresistível como no calvinismo. Ela nos dá a capacidade de escolher. Deus se apresenta, mas a decisão final é nossa. E essa escolha, para o arminianismo reformado, precisa ser acompanhada da perseverança na fé. O Stephen Ashby defende que a salvação é condicional. Depende da nossa resposta inicial e da nossa continuidade em seguir a Cristo. Exatamente. Mas e se a pessoa desistir? O arminianismo reformado admite a possibilidade de perder a salvação. Sim, o Ashby defende a possibilidade de apostasia. A pessoa pode abandonar a fé e, consequentemente, perder a salvação. Um ponto que o diferencia do calvinismo. É bem diferente. Mas essa apostasia, para ele, não é qualquer deslize, né? Não, é uma rejeição consciente e deliberada da fé. Uma ruptura definitiva com Cristo. Ele usa a analogia de um ramo cortado da videira. Que seca e morre. Exatamente. É. E o arminianismo wesleyano, como ele lida com a perseverança? E com a possibilidade de apostasia. O arminianismo wesleyano, com Steve Harper, também enfatiza a liberdade humana e a necessidade de perseverança, mas dá um destaque especial à santificação. A busca por uma vida cristã transformada. Isso marcada pelo crescimento na graça e na prática da justiça. Para Wesley, a fé genuína produz frutos. Boas obras e um estilo de vida transformado. A santificação como evidência da salvação. Exatamente. Não basta dizer que crê, tem que viver de acordo com a fé. Buscar a transformação do Espírito Santo. E a apostasia. Também é possível, mas o foco é na rejeição deliberada da fé ou no estilo de vida de pecado, sem arrependimento. A pessoa pode perder a salvação se rejeitar Cristo ou viver em pecado deliberadamente. Sem buscar mudança, sem arrependimento. É um alerta para que a segurança eterna não seja um passe livre para pecar. Mas um incentivo à santificação. A gente explorou os pontos-chave do calvinismo clássico, do calvinismo moderado, do arminianismo reformado e do arminianismo wesleyano. Cada um com suas nuances e argumentos. E aí? Qual te chamou mais atenção? O que te deixou mais curioso? Mas calma, pessoal. Ainda não acabou. Na próxima parte, a gente vai analisar as bases bíblicas de cada visão. As passagens-chaves, como cada visão interpreta as escrituras. Aí o debate esquenta, porque a interpretação da Bíblia é o coração da divergência entre calvinistas e arminianos. Fiquem ligados para a parte final. Até lá! E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo aqui no Fé em Letras. A última parte da nossa série sobre segurança eterna. Isso. Depois de explorarmos as 4 visões e seus pontos-chave, chegou a hora da gente analisar as bases bíblicas. O que a Bíblia diz sobre a segurança eterna? É, porque o debate esquenta quando a gente entra na interpretação das Escrituras, né? Com certeza. É fascinante como a Bíblia, inspirada por Deus, pode gerar tantas interpretações diferentes. É a riqueza da Bíblia, né? Tantos simbolismos, metáforas, contextos históricos. E diferentes traduções. E cada um interpretando do seu jeito. Mas no tema da segurança eterna, o ponto central é a possibilidade de apostasia perder a salvação. Essa é a grande questão. E os calvinistas, como a gente viu, defendem que a Bíblia aponta para a impossibilidade de um cristão perder a salvação. Se a salvação é obra da graça de Deus, se Deus é soberano e fiel, a segurança eterna é uma consequência lógica. E para ilustrar essa ideia, eles citam João 10,28, né? Eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É uma promessa de Jesus? Mas é aqueles textos que parecem indicar que a gente pode perder a salvação.
tipo Hebreus 6.4.6. Os calvinistas clássicos interpretam esses textos como se referindo a pessoas que experimentaram as bênçãos da fé, mas sem uma conversão genuína. Sem uma experiência real com Cristo. Isso. Para eles, a apostasia só é possível para quem nunca teve uma conversão verdadeira. Então a chave está na conversão, Na transformação interior operada pelo Espírito Santo. da verdadeira fé como um selo. Uma marca que garante a segurança eterna. Mas os arminianos, como a gente viu, têm outra perspectiva. Para eles, a Bíblia também alerta sobre a possibilidade de apostasia, se o cristão abandonar a fé, né? Sim. Uma passagem muito citada pelos arminianos é Hebreus 6.4.6. Que fala da impossibilidade de renovar o arrependimento para aqueles que provaram o dom celestial e recaíram. É um alerta bem sério. Parece que a gente pode sim rejeitar a fé e se perder. É um lembrete de que a salvação, apesar de ser um presente de Deus, exige resposta, perseverança. Não é só receber a graça e pronto. Exatamente. Mas, e os calvinistas? Como eles interpretam essa passagem? Eles argumentam que essa passagem se refere a pessoas que tiveram contato com a fé, mas sem uma regeneração verdadeira pelo Espírito Santo. Sem uma conversão genuína. Para eles, a apostasia só é possível para quem nunca teve essa conversão, Então, para os calvinistas, a ênfase está na obra do Espírito Santo. que capacita o cristão a perseverar na fé. Já para os arminianos, a perseverança é responsabilidade nossa. Um esforço consciente para permanecer em Cristo. E essa diferença de ênfase também aparece na interpretação de Filipenses 2.12, né? Trabalhei na vossa salvação com temor e temor. Essa é outra passagem que gera debate. Para os arminianos, é um chamado à ação. Um incentivo para a gente se esforçar. Para permanecer na fé. Já para os calvinistas, a ênfase está na obra de Deus, que nos capacita a obedecer e perseverar. É incrível como um mesmo texto bíblico pode gerar interpretações tão diferentes, né? É a beleza da Bíblia, que nos convida a estudar, a refletir, a buscar a Deus. Mas, independente da visão que a gente adote, o importante é que a doutrina da segurança eterna nos leve a uma vida de gratidão a Deus. De amor, obediência, serviço. Segurança eterna não deve ser motivo para a passividade, Mas um incentivo para vivermos para a glória de Deus buscando a santificação. e o crescimento na nossa fé. Que essa busca seja sempre guiada pela palavra de Deus Estudada com humildade e discernimento. e iluminada pelo Espírito Santo. E que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na segurança eterna. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você. Que tenha despertado a sua curiosidade. Continue explorando esse tema, aprofundando seus conhecimentos, buscando a verdade em Cristo. E lembre-se, a sua participação é muito importante pra gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse episódio com os amigos. E até a próxima!